Olá pessoal, aqui é o Leandro Baruch e esse é mais um vídeo que, em parceria com a corretora Admiral Markets, estamos disponibilizando para os traders iniciantes. Hoje eu vou fazer alguns trades utilizando Trendline, que é uma linha de tendência, suportes e resistências. Então é o tipo de estratégia que eu mais uso, é algo que eu gosto muito, é uma estratégia que não usa nenhum indicador, somente uma ferramenta, que é a linha de tendência. Então, nós temos aqui a linha horizontal, nós iremos utilizar para suporte e resistência, né? E aqui as trend lines. Então, como que funciona? O mercado ele tem três situações: a situação de uma tendência de alta, uma tendência de queda e uma tendência neutra, né? E nessas tendências, quando há uma tendência de alta, por exemplo, tem essa movimentação de alta com uma retração. Movimentação de alta com uma retração. Essa retração ela vai formando um fundo, e esse fundo normalmente é respeitado por uma trend line, uma linha de tendência. Então, veja aqui. Nós tivemos dois movimentos, dois fundos aqui. Então, o primeiro, o segundo. Quando já temos dois, já é possível traçar uma linha de um ponto para o outro. Tá? Ok. Tracei aqui do fundinho do candle, aqui da sombra dele, até essa sombra. Outra forma de traçar é utilizando o corpo do candle. Então, aqui é o corpo e aqui é o outro corpo. Ah, mas qual que funciona mais? Então, quer dizer, não tem essa de qual que funciona mais. Não tem uma regra. Tá? Sempre trace os dois, sempre trace o máximo de trend lines que for possível e, claro, que tiver uma lógica, né? Porque a chance de você acertar é maior. Então, digamos que aqui eu tenha traçado essas duas, então eu teria aqui dois pontos de compra. Nós estamos numa tendência de alta, né? Tracei uma aqui, passando no finalzinho do corpo desse candle aqui, e realmente foi onde o preço parou, e essa aqui passando na sombra aqui, né? Então aqui foi um ponto de compra, que rendeu 250 pips. Teria um segundo ponto de compra aqui, não chegou a atingir. Então basicamente é quando você está numa tendência, você pega dois ou mais fundos, no caso da tendência de alta, ou dois ou mais topos na tendência de queda. Vou mostrar um exemplo aqui de queda, aqui, ó. Temos um movimento de queda, né? Então, aqui caiu, retraiu, caiu, retraiu. Então, nós vamos traçar aqui, vamos supor que eu tenha traçado do primeiro topo para o segundo, né? Aqui seria o nosso ponto de venda. Ultrapassou aí cerca de 60 pips, o que é muito tolerável, pois eu estou no gráfico H4, né? Nós temos que realmente usar um stop loss maior, 80, 100 pips que seja, né? Então aqui é uma situação normal, né? Ele chegou a romper, mas não confirmou, ele voltou para baixo do trendline e caiu mais aí um bocado de pips, né? Claro, essa trendline aqui já ficou meio obsoleta, porque o preço ele não chegou a romper ela para baixo mais, né? Porém essa venda aqui gerou um resultado muito bom. Aqui, por exemplo, note que o preço foi pertinho da trendline. Então, o que é importante quando nós estamos trabalhando com trendline, suporte e resistência? O importante é lidar com os pontos de entrada, não com um ponto fixo, mas como uma região. Até porque, para se trabalhar com essa ferramenta, eu aconselho um time frame maior, seja H1, H4, né? Eu trabalho com H4. Então, nós podemos utilizar a forma retângulo e colocar regiões de entrada. Então aqui seria uma região. Deixa
Deixa eu só trocar a cor do quadrado. Né? Então aqui seria uma região onde nós poderíamos vender. Né? Então quer dizer, chegou na região, não precisa chegar exatamente. Você pode até ter uma venda aqui, mas se você estiver acompanhando de perto, né, se você tem essa oportunidade de acompanhar o mercado o tempo todo, você pode até deixar a venda aqui pendente. Mas se você vê que o preço não vai chegar aqui, pode ser que perca força, pô, já vende, porque ele chega nessa região e já vai perdendo a força. Né? Note que aqui, ó, ele bateu certinho para cair, e aqui também, mais duas vezes. Né? E aqui parece que rompeu e talvez dê continuidade para cima. Então assim, é muito bom trabalhar com trendline. O resultado é muito bom mesmo, porque o risco recompensa que você pode usar é bem positivo. Né? Se você usa aí um stop loss de 80, você pode colocar um target de 150 a 200 pips. Né? Então você pode fazer 200 pips no único trade. Aqui, por exemplo, ó, foi um movimento de 350 pips. Bastante. É um tipo de operação um pouco mais demorada, por conta do time frame, né? É claro, você pode usar isso no M15, M5, né? A chance de stop loss vai ser maior, mas se você fizer direitinho, com certeza a longo prazo você vai estar no lucro, né? E agora falar um pouco de suporte e resistência. Nada mais é do que um tipo de trendline que o gráfico forma de uma maneira horizontal. Né? Então aqui, por exemplo, essa linha que eu... Deixa eu só deletar essas... Opa. Aqui formou um suporte. Então, né? Colocamos aqui uma região de compra. Então, quer dizer, o preço chegou aqui. Ah, mas você sabe que está subindo. Então, deixa eu fazer isso aqui, ó. Pronto. Então o preço chegou aqui no fundo. Nós estamos num movimento de queda. O preço está aqui no fundo. Lembrando, nós estamos no H4. Então, isso aqui, ó, dia 9/11/2002. Aqui, dia 13, quer dizer, passaram-se 4 dias, o preço ainda está aqui. Então, é considerado um suporte, o preço já está aqui há um bom tempo. Tá? Note que se você tivesse feito uma compra, você teria aí uma oportunidade de fazer 100 pips, 110 pips, e ele voltou aqui para a região de suporte, onde foi possível fazer mais 400 pips. 400. Né? Então, é uma forma também de... Aqui, ó, outra resistência. Né? Essa região aqui, o preço encontrou dificuldade para subir. Rendeu aí 250 pips, mais ou menos. Tá. Como que eu detecto uma resistência ou um suporte no dia a dia? Suporte nada mais é o fundo de algum movimento. Tá? Então vamos para um gráfico, um momento diferente aqui. Deixa eu voltar bastante. E a gente vai acompanhando como se estivesse em tempo real. Ok, a gente está aqui, ó. Então quer dizer, aqui eu estou numa resistência, né? O movimento, o preço veio até aqui, caiu. Veio até aqui, caiu, está aqui de novo. Aqui houve um rompimento da resistência, certo? Formando uma segunda resistência aqui um pouco acima. Então quer dizer, eu tenho a primeira resistência aqui, ó. Houve um rompimento pequeno, né? Mas houve, formando uma segunda resistência, e então o preço não conseguiu se manter nas alturas e caiu. Tá? Então formou um suporte aqui. Então, resistência é quando o preço não consegue mais subir, e suporte é quando o preço não consegue mais cair.
né? E existe um ditado no mercado financeiro, não só no Forex, mas que você deve comprar barato e vender caro, né? E isso nada mais é do que trabalhar com suporte e resistência. Então quer dizer, o preço está aqui, está subindo. Depois ele voltou a esse preço anterior, ou seja, nesse meio tempo aqui, ó, o preço mais caro foi esse realmente, né? 1,3287, não teve preço mais caro que esse. Então nós estamos procurando vender caro, né? Aqui seria uma venda que, dependendo do tamanho do seu stop loss, não teria dado certo, né? Subiu aí 110 pips, é um valor considerável para o H4, então digamos que tenha sido estopado esse trade, teria perdido aí 100 pips, vamos supor, tá? O preço encontrou outro nível aqui com dificuldade e aqui se tornou o preço mais caro desde esse dia aqui, tá? Então vamos vender caro de novo, né? E aqui rendeu 340 pips, tá? E aqui, ó, desde aquele momento que a gente começou a analisar, o preço mais barato tinha sido esse daqui. Eu vou sinalizar ele, né? E aqui, ó, veja bem, a gente está mais ou menos na região, né? Então quer dizer, é um preço considerado barato para esse meio tempo aqui. Então nós vamos comprar barato e vender caro sempre. Então a ideia do suporte e resistência é essa. Veja que o preço subiu até aqui, ele continuou tentando, não conseguiu. E aqui nós tivemos um movimento de muitos pips, né? Praticamente 1000 pips. Então, você também pode, eu estou aqui mostrando um H4 com uma quantidade de pips muito grande, mas você pode trabalhar isso com M1, M5, M15 para trabalhar scalp, né, trabalhar no dia a dia sem problema nenhum. Lembrando, de acordo com o time frame que você vai escolher o tamanho do seu stop loss e do seu target profit. Se você quer operar no intraday, um time frame M15, M30, você pode usar um stop loss de 20, 30 pips, né, e um target de 50, 60. Se você conseguir um movimento forte até deixar correr um pouco o trade, fazer uns 80, 100 pips, é possível, né, se você tiver a paciência de esperar, certo? Lembrando sempre, se você estiver no lucro, vai fechando de acordo com a sua estratégia. Nunca foque somente em um target profit. Se você tem escolhido um valor de 50 pips, por exemplo, você pode fechar metade da operação com 50 e deixar a outra metade tentando fazer uns 70, 80 pips para maximizar o seu lucro. Nós temos que aproveitar quando o trade está bom, né, para poder compensar as perdas. Tá? Então é isso. Basicamente hoje eu falei sobre suporte, resistência e trendline, né, que é uma forma muito simples de trabalhar, só requer um pouco de atenção, né? Hoje, para mim, é muito simples detectar um suporte, uma resistência, e para quem está começando talvez seja um pouco mais difícil. Então use essas ferramentas aqui, ó. Você vem inserir formas retângulo, aqui você consegue visualizar melhor, né? Aqui, por exemplo, é um suporte, e veja bem, o mercado acabou de abrir, né? São 7h16 horário de Brasília. O preço na sexta-feira do euro-dólar estava em 1,3076, ele abriu 1,2906, um gap aí, 1,2902, um gap aí de muito considerável, de 175 pips. E além disso, nós estamos num suporte, ou seja, é um excelente ponto de compra sim, né? Foi até interessante o mercado abrir agora. Eu já vou finalizar o vídeo com essa operação. Essa é uma conta demonstrativa, mas eu vou abrir na minha conta uma compra aqui sim, tá? Vou só sinalizar aqui para vocês. 1.2906 mais ou menos. Compra. Colocar um stop loss.
50 pips para baixo, tá? 1,2860 mais ou menos, eu vou dar uma olhadinha melhor, mas vai ser por aí, né? O target pode ser por aqui sim, né? Até porque o mercado vai tentar fechar esse gap aqui nas primeiras horas dessa nova semana. Então pode ser que amanhã, na segunda-feira, nós estejamos por aqui, né? Então é um trade aí que pode conseguir 160, 170 pips. Então é isso. Vou finalizando aí esse vídeo com essa dica, né? E boa sorte para vocês. Se tiver alguma dúvida sobre suporte, resistência, trendline, pode mandar um e-mail que eu vou ajudar na medida do possível. Obrigado.